hoje o Correio Brasiliense veio na instituição da Asa Sul para conhecer um pouquinho melhor sobre o assunto. Então aqui estou sendo recebida pelos meus queridos colegas profissionais. Nesse encontro, então, tenho Raquel Freitas Sampaio, diretora pedagógica da unidade de Taguatinga. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Aqui do meu ladinho tenho Michele Manzur, diretora executiva do Leonardo da Vinci. E aqui também conosco Bruno Borges, nosso professor. Tudo bom, Bruno? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Então vamos lá, não quero enrolação, quero um bate-papo super divertido e descontraído. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Gestão, governança e sucessão. Por que esses aspectos marcam a história do Leonardo? Vou começar então. Então, o Leonardo ele foi fundado em 69, então esse ano nós completamos 54 anos de escola, né? Foi fundado por professores, primeiramente o professor Jorge, numa salinha bem pequenininha lá na W3, juntando com outros sócios, depois foi crescendo, depois veio o professor Dalvo, que está conosco também até hoje na gestão da escola. Foi o primeiro professor da escola e depois veio a se juntar como sócio da instituição também. E desde então a escola vem crescendo e construindo essa história tão linda, né, na capital. Praticamente uma escola que surgiu e nasceu com a cidade. Então acho que o Leonardo fala muito da história de Brasília também, que tem uma importância imensa na formação da população e dos líderes que estão, né, hoje fazendo a história da cidade. Em determinado momento, esse lado muito visionário, né, dos sócios, professor Jorge e professor Dalvo, sentiram a necessidade de melhorar, de implementar melhorias na gestão dessa escola, porque em 75 já veio a unidade da Unidade Sul, em seguida em 95 a Unidade Norte, em 2003 a Unidade Taguatinga. Então, à medida que a escola foi crescendo, foram observando a necessidade de ter uma unidade de ação, de padronizar os processos, né, de ter uma gestão muito profissional, apesar de ser uma empresa familiar, né? Eu sou fruta aí da segunda geração, né? Sou filha do professor Jorge e estou aí na escola já há algum tempo, participando desse programa de sucessão também, que mais tarde veio também acontecer. Então, entramos em processos com a Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios super bem conceituada aí no país, que passou a acompanhar indicadores na escola. Temos um programa de qualidade também, que é o QualiVinci, que trata de avaliações de desempenho, pesquisa de clima e tantos outros processos importantes numa gestão, né, profissionalizada. E em 2018, né, eu já estava na escola e decidiu-se por implementar um programa de governança e sucessão para normatizar, né, qualquer sucessão que venha acontecer na escola, para perenizar a instituição, porque uma história dessa não pode acabar, né, de uma hora para outra e não ter uma continuidade planejada. Então, foi feito todo um processo de diagnóstico da instituição, de orientação de perfil mesmo das pessoas que aqui estão, né, e um planejamento para essa sucessão. Então, na verdade, eu estou na instituição definitivamente desde 2014, mas em 2018 nós implementamos esse programa de governança e dali partiram muitos fórum pedagógico, fórum de diretoria, muitos comitês também, comitê de estratégia, comitê de governança, comitê de inovação. Então, a gente pode dizer, acredito que em termos de educação básica, nós somos, acho que talvez a única escola que tenha um processo, né, de governança propriamente dito implementado, com um conselho consultivo. Contamos com conselheiros externos que também nos dão esse olhar estratégico do que tem fora, do que acontece no mercado. Então, isso tudo traz uma dinâmica para a gestão fica mais ágil, né, menos centralizada, com mais as demandas são mais divididas, né, e isso tudo traz uma dinamicidade muito grande para a instituição. E, com certeza, a gente garante aí, né,
a continuidade dos processos da escola. Os professores Jorge e Dalvo continuam na escola, muito presentes. Isso é muito importante, que hoje a gente vê um movimento muito grande no mercado educacional, né? Muitas escolas compradas, vendidos grupos de investimento entrando, né, no mercado educacional. E aqui, acho que os colegas aqui podem testemunhar isso, né? Como é importante a presença dos fundadores e a presença da família empresária, né, dentro do negócio, porque esse legado, essa missão, tudo que os moveu a construir toda essa história é passado dia a dia para os profissionais que aqui estão. Então a gente fala assim, que a escola é uma escola que tem alma, que desde a portaria você enxerga essa personalidade mesmo da instituição, e acredito que vai muito além de um negócio, muito, muito mais além. É uma missão, antes de ser uma empresa, é uma missão de vida mesmo, né? Dos sócios e da família como um todo. Então, acho que isso é muito, muito importante, é uma história muito linda, e a gente busca engajar todos que estão aqui para terem essa responsabilidade com essa história e esse desejo e esse encantamento com essa história, para que eles possam também continuar. E é isso que a gente vê em todos os profissionais que estão aqui. Por exemplo, aqui temos o Bruno, que é mais antigo da escola, e a Raquel, que chegou também recentemente, que já incorporou isso de uma forma muito, muito bonita. A gente fica muito feliz de estar conseguindo transmitir esse legado para toda a equipe. Virou família, né? Todo mundo aqui uma grande família. Gabriela, e isso é tão forte, trazendo aqui a perspectiva de um docente da instituição. Toda vez que um novo funcionário entra na instituição, nós temos um projeto chamado Qualivince, que conta com a participação dos 2 fundadores da escola. Então, enquanto professor, posso trazer esse relato que, embora a instituição seja uma das mais tradicionais e uma das maiores do DF, a experiência que nós temos aqui é de uma empresa familiar, onde a gente entra na sala dos professores, encontra o professor Dalvo, encontra o professor Jorge e percebe mesmo essa identidade da escola iniciada na década de 60. Então, embora a instituição esteja permeada desse profissionalismo e desse ambiente de negócios, também educacional, ela ainda assim consegue manter aquele mesmo projeto de instituição de educação básica da década de 60. Mas, claro, pautado por uma série de novidades que o tempo proporcionou para a dupla que fundou a instituição e para a educação, que se movimenta a todo momento. Eu acho até legal mencionar isso, porque é uma instituição tradicional, mas que não deixou de crescer e de evoluir com o passar do tempo. Acho que a grande tradição da escola está justamente em ter os donos à frente nesses 53 anos. Então, isso traz a identidade da empresa, mas é uma identidade que, desde o momento em que ela nasceu, lá na década de 60, ela nasceu com esse DNA da inovação. Então, isso é muito presente na nossa realidade, né, no dia a dia da sala de aula. A gente tem um lema que é evoluir é o que nos move, né? Justamente dentro disso que o Bruno falou. É uma escola tradicional, uma escola que está fazendo 54 anos, mas que não parou no tempo. Então, toda a nossa equipe sempre esteve muito engajada assim, no que há de vanguarda aí na área de educação, a parte de formação, tudo isso muito atualizado, para que a gente seja, ao mesmo tempo, uma escola tradicional, mas muito inovadora também. Essa é uma preocupação constante. Inclusive, a inovação é um dos valores, né? Dos nossos valores, o compromisso com essa inovação constante. Evoluir é o que nos move. Realmente, a gente inclusive coloca isso em vários comunicados nossos, porque realmente é uma busca constante de inovação que a gente tem aqui. E a gente vê, né, o ambiente físico, ele é muito voltado para isso, né, para abraçar quem chega aqui, não só o aluno, né, dá para perceber o cuidado nesses detalhes na instituição e em todas as unidades, né, não especificamente nessa aqui que a gente está gravando, né, então, muito bacana, muito interessante. Então vamos lá, quais os principais projetos educacionais do colégio? Nós temos uma gama enorme de projetos, Gabriela. A gente precisaria de uns 4 programas para poder falar sobre todos eles. Mas eu acho que o principal é a gente pensar que essa escola tradicional e inovadora, ela tem um foco claro, né? É o resultado, né? É o final do processo. Mas ele se dá numa caminhada construída por meio de muitos projetos. A nossa escola começa no primeiro ano do ensino fundamental, e ali
A gente começa com um projeto voltado para a língua portuguesa, que é o Ler, Escrever, Que Prazer, que ele é extremamente importante na construção desse leitor, que passa por um escritor e também por um orador, né? Todas essas frentes são trabalhadas até o 9º ano. Aí vamos para o ensino médio e isso vai mudar um pouquinho de figura. Assim como a língua portuguesa, também temos projetos na área de matemática, temos horta, temos xadrez, isso tudo eu estou falando dos anos iniciais. Chegando nos anos finais, de 6º a 9º ano, a gente sabe que o pré-adolescente, né, ele é um ser naturalmente curioso, né? E buscamos instigar essa curiosidade por meio de um projeto muito forte nosso, que é chamado Investigadores Vinci. Ele não é só na área das ciências, ele permeia todas as áreas do conhecimento e tem sempre uma culminância muito bonita. Inclusive, recentemente, semana passada, na verdade, né, tivemos a culminância, depois de algum tempo sem realizar por conta da questão da pandemia, agora estamos voltando com esses grandes eventos. Além disso, a questão esportiva com a Olivinci, nós temos a ONU Vinci, né, que é uma simulação da ONU que acontece tanto para os anos finais quanto para o ensino médio. E este ano nós tivemos a maior ONU Vinci, a maior simulação da ONU da América Latina, com mais de 700 participantes, né? E o que coroa tudo isso? Um grande programa de preparação para o vestibular que acontece no ensino médio. Esse programa se chama VestVinci. E aí eu vou deixar para o Bruno falar um pouquinho sobre ele. Gabriela, no ensino médio, os alunos entram num contexto de preocupação e ansiedade para acesso ao ensino superior, né? Existe essa pressão muito grande, tradicionalmente, quando eles chegam naquela faixa etária dos seus 18 anos e precisam escolher um curso, precisam escolher a universidade. Esse é um momento pautado, às vezes, pelo temor e insegurança. A escola, que tem uma tradição em aprovação, desde que foi criada, na década de 60, ela criou esse ano um projeto chamado VestVinci. É um conjunto de ações, aulões e acompanhamentos individualizados voltados para esse objetivo, acessar o ensino superior. A gente costuma falar que no VestVinci nós temos um tripé, que é mentoria, monitoria e performance. Esse aluno, ao entrar aqui no ensino médio, ele vai ser acompanhado em cada simulado, em cada prova que ele faz, experiência pedagógica que ele vivencia, de maneira individualizada. Dentro do VestVinci, por exemplo, nós temos o MPV, a Missão Projeto de Vida. O que é isso? Mesmo o Leonardo sendo das escolas de maior tradição e maior número de alunos na cidade, aqui nós garantimos para o aluno do ensino médio um acompanhamento individualizado semana após semana. Em cada unidade, eles têm 2 tardes por semana para ser acompanhado por um professor orientador. Lá, a gente ajuda esse aluno no campo da orientação profissional, analisamos os simulados que esse aluno realiza ao longo do ano, que é a análise de performance, né? Afinal, a educação do século XXI ela é pautada por indicadores, dados, estatística. Esse aluno vai ser orientado em cima das suas fragilidades, que nós conseguimos diagnosticar em cada prova e em cada simulação. E, além disso, esse estudante, depois de cada simulado, vai poder retomar todo esse conteúdo que ele percebeu dificuldade com seus professores no contraturno. Então, depois que ele fez um simulado PAS, por exemplo, Programa de Avaliação Seriada, hoje a principal forma de acesso à Universidade de Brasília, ele no contraturno vai ter aula com seus professores direcionada para aquelas questões que ele apresentou maior dificuldade. Então, a título de preparação, nós temos o VestVinci como nosso carro-chefe e uma novidade desse ano também, com toda a ajuda da tecnologia e de um programador destacado para isso, nós criamos um ambiente com uma calculadora onde ele consegue simular quanto que ele precisa em cada um desses processos seletivos para ingressar de uma maneira segura e assertiva no seu grande sonho e projeto de vida. Então, pensando em acesso ao ensino superior, hoje o Leonardo da Vinci oferece o que há de melhor. Gabriela, além de toda essa parte pedagógica, acadêmica, consistente, a gente também tem uma série de projetos voltados a essa questão da formação integral do estudante, né? Nós não estamos preocupados só com o resultado. Esse resultado tem que ser um profissional no futuro, que seja um ser humano íntegro e com princípios, né? Então, obviamente, sempre um trabalho em parceria com a família. Nós trabalhamos projetos junto com a orientação educacional e nós também temos um setor de coordenação disciplinar, que são totalmente voltados ao lado mais humano desse estudante, né? Então, é uma orientação individualizada, é um acolhimento num momento mais delicado, é uma orientação
mais dura quando preciso, né? Porque isso também faz parte do crescimento e do desenvolvimento e permeando tudo isso, nós temos as nossas aulas de um ponto da BNCC que é muito falado, mas nem sempre muito esclarecido, que é a questão do desenvolvimento socioemocional, né? Nós temos um programa próprio, ele se chama Para Ser Mais. Ele é um programa que foi criado dentro da instituição e a criadora trabalha conosco e continua coordenando todo esse processo. Ele se inicia lá no primeiro aninho do fundamental e ele finaliza na terceira série do médio, já no médio como projeto de vida, então, Para Ser Mais, de primeiro a nono ano, e no ensino médio, projeto de vida. Mas é um caminho, né? É um caminho que perpassa pelo autoconhecimento, esse é o principal ponto, pelo reconhecimento das emoções, pelo aprendizado da regulação dessas emoções, para viver melhor consigo mesmo e em sociedade. A questão, à medida que o tempo passa, do empreendedorismo, que também se faz, né, muito necessário, e a construção desse grande projeto de vida, esse projeto de futuro. Por isso que um outro slogan nosso é que juntos nós realizamos sonhos. A gente percebeu o jovem muito desesperançoso nesse retorno da pandemia. E esse ano, o ano passado e este, né, mas mais este ano, a gente começa a rever os jovens sonhando, desejando, buscando, e isso é muito gratificante para nós. Já se foi o tempo, né, da gente pensar no aluno só como uma ferramenta de absorver a disciplina e acabou. Exato, né? Esse não é o nosso perfil. É plenamente possível fazer uma educação de altíssima qualidade acadêmica sem perder de lado a humanidade, né, de cada um. E esse é o grande diferencial do Leonardo da Vinci no mercado. Eu ia complementar, assim, dizendo que, apesar de toda essa busca pelos resultados acadêmicos excelentes, que eu acho que é uma marca da nossa escola, a gente tem isso muito forte, que é essa busca da felicidade no nosso ambiente escolar, assim. Inclusive, os próprios fundadores falam muito nas formações que eles fazem para os professores. Nós queremos que o aluno seja feliz aqui, né? Então, a gente criou também, recentemente, um projeto Escola Feliz, que é também recheado de ações que vão permeando ali os anos escolares, com ações que realmente fazem os alunos felizes, né? Chegamos a fazer uma pesquisa, o que te faz feliz na escola, né? São eventos culturais, é o sorriso do porteiro, são as amizades, e aí a partir dessa pesquisa nós buscamos também favorecer oportunidades, potencializar momentos, né, que tragam essa sensação realmente de felicidade, porque a gente acredita que esses anos escolares são preciosos, assim, né? Com certeza todos nós nos lembramos do nosso tempo de escola, né? E como é bom você poder lembrar com lembranças boas, né? Positivas de um tempo cheio de amizades e cheio de alegrias. Então, isso também é uma prioridade grande da escola e é um valor encontrar também esse equilíbrio de formação, de uma escola exigente, né? Que vai auxiliar o aluno a alcançar os resultados que ele quiser, mas ao mesmo tempo que consiga fazer com que o aluno seja feliz nesse momento de vida de criança e adolescente. Tudo isso que vocês estão falando aqui até me dá um gancho para a próxima pergunta, porque o fator socioemocional, o cuidado, a afetividade são aspectos muito importantes para o desenvolvimento da aprendizagem, né? Mas o que vocês acreditam, assim, que garante a excelência acadêmica mesmo, assim, no que diz respeito à disciplina, né, dentro das salas de aula do Leonardo, né? A disciplina, ela é um desafio, né? Quando se trata, obviamente, de adolescentes, e aí pensando mais no final, né? Que essa questão do resultado, ela se intensifica nos três últimos anos, né? Mas eu acho que o principal é que nós temos um corpo docente muito comprometido e que consegue encontrar a medida me ajudem, meus colegas, está me faltando o termo, Exatamente. Criando um bom clima em sala de aula. Tem problemas? Com toda certeza, né?
Eu acho que esse é um outro ponto muito importante do Leonardo. Não existe escola perfeita. Não existe. Onde há o ser humano, sempre haverá questões a serem resolvidas. Mas o Leonardo é uma escola verdadeiramente comprometida em resolver as questões. Nós não varremos os problemas ali para baixo, mesmo que seja uma situação mais delicada, por exemplo, de disciplina numa sala de aula, né? Mas eu acredito que é essa busca de, quando o aluno é tratado com respeito, em geral, ele devolve na mesma medida, né? Então, essa boa relação, ela se estabelece com muita tranquilidade. Quando ela sai do tom, nós temos também os mecanismos para buscar a regulação, né? E eu acho que isso também vai muito da cultura que o aluno é inserido desde cedo, né? A gente percebe aqui os alunos pequenininhos, às vezes primeiro aninho, segundo aninho, eu mesma tenho filhos pequenos, e é muito nítido assim, como rapidamente a forma de trabalho da escola, a condução das professoras levam o aluno a uma autonomia, ao desenvolvimento de uma responsabilidade, daquele cuidado com a tarefa, do cuidado com suas entregas, né? Então a escola consegue aos poucos e de uma forma muito dosada e cuidadosa, né, sem vir com uma exigência de cobrança extrema nos primeiros anos, mas ir construindo isso aos poucos. E aí essa cultura de disciplina, de cuidado, de responsabilidade, ela vai evoluindo ao longo dos anos escolares. E aí a gente percebe assim, hoje temos problemas disciplinares? Temos, mas acredito assim que muito também é da fase, da idade de adolescência, nada, né, muito que destoe muito. E isso eu acho que vem muito dessa cultura, como a Raquel falou, de respeito, de cuidado, de acolhida que a escola traz e dessa progressão mesmo das demandas para os alunos, né? Gabriela, eu acho que a palavra central é pertencimento. Né? Os nossos alunos nessa cultura que foi relatada aqui agora, eles se sentem pertencentes e integrados a esse projeto e a essa escola. Então, quando eles chegam no ensino médio, há um sentimento de que eles estão no lugar certo, na hora certa, buscando o projeto de vida deles. E tem um componente curricular que cumpre essa função. É o projeto de vida, né, que foi citado aqui pela nossa diretora Raquel. O programa Para Ser Mais, ele tem como culminância no ensino médio o componente projeto de vida, que a gente define como um espaço permanente de reflexão do contexto escolar. Então esse aluno a todo momento é convidado a pensar o que ele está fazendo aqui, qual é o seu projeto de futuro, o que é que encanta esse aluno, o que é que inquieta esse aluno e o que é que apaixona esse aluno na construção dos seus sonhos. Quando a gente constrói isso, dos anos iniciais até o ensino médio, esse sentimento de pertencimento, a disciplina ela passa a ser algo mais natural, porque ele sabe onde ele está e para onde que ele quer ir. Eu acho tão legal que parece que a gente ensaiou todo esse papo aqui, que já a próxima pergunta traz um pouquinho mais do aluno no centro, né, da nossa conversa. Como é que o Leonardo incentiva as habilidades, né, do aluno, né, dele estar no centro, dele ser protagonista da própria história? Apesar de sermos uma escola tradicional, somos inovadores, não podemos perder isso de vista, né? Eu acho que o grande ponto de um aluno protagonista é ele ter a oportunidade, literalmente, de colocar a mão na massa. Mas isso não significa só uma cultura maker pela cultura maker, né? Então, os nossos professores recebem bastante orientação e treinamento no sentido de oferecer aos estudantes um ambiente permeado das metodologias ativas, né? E aí a gente entende por metodologia ativa não a questão da tecnologia. A tecnologia é uma das ferramentas possíveis, né? Mas esse aluno que vai à frente da sala, que fala, que se apresenta, né? Que constrói, que cria, então e não um aluno passivo que só recebe, né, esse conteúdo, né? Que a gente sabe que às vezes bate e volta. Se eu não ajo, né, se eu não tenho uma postura ativa em relação ao conhecimento, ele não vai permanecer da mesma maneira em mim. Então, por isso, incentivamos as metodologias ativas em todas as séries de todos os segmentos. Dosados, obviamente, né, de acordo com o período em que o aluno está. Até o 9º ano, isso vem com muita força. Quando a gente passa por uma preparação ali mais focada, né, no ensino médio, uma necessidade maior de revisão de conteúdos,
é um pouco menos intenso, mas existe com grandeza também dentro do ensino médio e muito vivenciado dentro dos projetos, como dentro do programa Veste Vinci. Eu acho que um exemplo bem categórico dessa preocupação da escola é a própria ONU Vinci. Quando a gente fala de uma escola inovadora, de uma escola que tem um aluno como elemento central, a autoria ela é fundamental. O aluno ele tem que ter a percepção que ele é autor do seu processo de aprendizagem, porque senão fica apenas instituição de ensino. Mas para que ela tenha eficiência, ela também tem que se apresentar como um espaço de aprendizagem. E essa aprendizagem ocorre quando o aluno se sente autor do processo. Então eu resgato aqui a ONU Vinci, como um dos grandes projetos da escola, onde o aluno se vê como um autor. Ele é um representante de um país num ambiente diplomático e é papel dele criar ali um espaço de mediação de conflitos, que tem que ter como desfecho uma resolução pacífica. Então ele se engaja naquele país, ele se prepara a partir de documentos oficiais e se apresenta num comitê com alunos diversos, das 3 unidades, representando países distintos, com interesses distintos. Ali, a figura central não era o professor, mas era a autoria do processo. Então, creio que a ONU Vinci é um grande exemplo da preocupação que a escola tem em criar aqui uma instituição de ensino, mas também uma instituição de aprendizagem, onde o aluno é a figura central. Eu lembrei de mais um que é bem interessante. Ele vai para a sua 2ª edição agora, é o Criaton. Ele parte da ideia dos hackathons, encontro de pessoas para resolução de problemas. Então nós tivemos a 1ª edição ano passado, e esse ano, agora em outubro, dia 6, temos a 2ª edição, em que os alunos de 9º ano em ensino médio são convidados a pensar soluções para a escola, para problemas que eles mesmos detectam. Então, é feita uma pesquisa com os estudantes, nós selecionamos algumas das questões que eles colocam e aí, no dia do Criaton, levamos a eles e dizemos, ok, como resolvemos essa questão? Seja de economia de água, a peso de prova, aparece de tudo, A questão do lixo, as saídas pedagógicas, para eles veem uma série de coisas que poderiam melhorar. E nada melhor do que o próprio aluno para nos trazer esse encaminhamento. E é uma maratona de criatividade Exato. mesmo. Então, os alunos ficam muito envolvidos. É o dia muito todo, interessante, é o dia todo. E é muito interessante ver o quanto eles participam e o quanto outras aprendizagens paralelas se dão ali que vão além do conteúdo, A aprendizagem ali do grupo, da liderança, da negociação, do expor de ideias e tantas outras coisas que a gente consegue estimular por meio desses projetos que não são das aulas regulares, mas que a escola promove inúmeros, como os 2 aqui já trouxeram, e que fazem realmente toda a diferença. A gente fala que quem participa de todos os projetos da escola e aproveita de todas as oportunidades, ele sai diferenciado. Vocês estão falando da criatividade do aluno, mas, gente, a criatividade de vocês também aqui para criar todo esse cenário é outra coisa, Porque como é que vocês pensam, por exemplo, esse negócio da ONU, de colocar o aluno como voz, ativa, isso é muito legal. E essa questão da solução institucional para eles também, Porque é sair da caixinha. E vocês promovem isso, Então, para eles serem criativos, tem que vir de trás, tem que vir de vocês também, A gente sempre fala que o grande mérito da escola enquanto instituição é conseguir reunir tanta gente boa, sabe? Então, assim, a gente se gaba muito, se é que a gente pode dizer assim, de uma forma tão informalmente, nos orgulhamos demais da nossa equipe. Assim, acho que o comprometimento de todos, desde os funcionários, dos funcionários que atendem os alunos no corredor, quanto dos professores, o engajamento na parte de aprendizagem mesmo, de aprendizagem pessoal mesmo, para poder passar, porque você não dá aquilo que você não tem, Então, o engajamento desses professores nessas formações, nesses projetos, e sempre buscando soluções diferentes. E a escola também tem uma gestão muito participativa, muito aberta, A gente se encontra no corredor, o Bruno me dá ali uma ideia e a gente já mexe os pauzinhos ali nos nossos fóruns ali de governança e tal, e monta, e coloca as ideias para acontecer. É demais, assim, emocionante. E é um olho no futuro também, Nas tendências, que estão acontecendo atualmente, mas também no que vai ser ali na frente,
Eu imagino que vocês estão muito integrados, assim, antenados, porque é do perfil do professor, do coordenador, do pedagogo, né? E eu queria entender, agora no sentido, né, tecnológico, como que a tecnologia hoje em dia está presente aqui no Leonardo, né? Como ela auxilia no ensino. Bom, uma marca registrada da escola é que é uma escola, é uma instituição referenciada pelo Google. Não sei se todos que estão acompanhando essa gravação conhecem, mas o grupo Google, um dos maiores do mundo na área de tecnologia, ele reconhece a excelência no campo tecnológico das instituições educacionais. É a certificação Google for Education. As escolas que têm essa certificação, o Leonardo é uma delas, elas precisam demonstrar um corpo docente integrado a esse ambiente. Hoje nós temos mais de 80 docentes certificados, nível 1, nível 2, trainer, que é aquele professor capaz de multiplicar o conhecimento Google para novos profissionais. E ela também precisa mostrar que os seus alunos estão integrados a uma prática pedagógica pautada pela tecnologia. Então, dentre as raras escolas no Brasil e em Brasília, com essa referência, com essa certificação, Leonardo é uma delas. E diria ainda que é um dos precursores desse processo, que agora começa a ser mais difundido em todo o país. Além disso, a escola, nós temos parceiros, né, nas plataformas digitais que nos permitem uma personalização, né, de resultados e de acompanhamento dos estudantes. Isso especificamente no ensino médio. Então, a tecnologia, ela permeia todos os dias, acho que todos os momentos, já é intrínseco ao meio escolar do Leonardo da Vinci. É até interessante como a tecnologia, nossa, somos tecnologia de alguma forma, mas não somos só tecnologia, né? Somos muito mais, mas ela permeia toda a nossa rotina escolar, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho, além isso aí é indiscutível, né? Os ganhos que a tecnologia trouxe para a educação e servindo como apoio de todas essas metodologias que hoje aí estão. Mas tem um outro lado da tecnologia que às vezes a gente até esquece de mencionar, assim, que é a tecnologia também que a escola tem muito desenvolvida, voltada para a gestão. Eu sempre puxo aqui para o lado da gestão, né? Tem os pedagogos aqui, tem toda essa parte da tecnologia voltada para a gestão. Porque a partir do desenvolvimento de todos esses programas que a escola participou, de gestão, de melhorias e tudo, a escola desenvolveu internamente uma série de mecanismos tecnológicos de acompanhamento de todos os indicadores da escola. Desde financeiros, para saber como anda, sei lá, a inadimplência, o absenteísmo e tantos outros dados que a gente precisa monitorar enquanto gestores, mas principalmente o ganho voltado para a gestão pedagógica. Então, hoje nós temos no nosso sistema da escola um mapeamento total de desempenho dos alunos. Então, a cada trimestre ou a cada período, nós juntamos a equipe de coordenação e direção e analisamos série a série, turma a turma, os indicadores de cada série. Então, eu consigo saber assim, o segundo ano da unidade X teve um desempenho um pouco inferior ao segundo ano da unidade X. O que será que aconteceu ali? Teve muito feriado, eles perderam aula, ou eu estou com um professor diferente que não está indo tão bem nessa série, nessa unidade, ou eu preciso de um reforço específico, um apoio escolar específico para aquela turma, para aqueles alunos, e com isso a gente consegue mapear muito bem o desempenho desses alunos pedagogicamente. Isso é feito sistematicamente a todo período, todo trimestre, né? Dependendo da divisão aí dos segmentos aí do ano letivo. Então, isso para nós, eu acredito que é um ganho imenso, né? A gente consegue ver qual aluno está ali no nível 1, que é no nível de rendimento mais baixo, qual aluno está no 2, qual aluno está no 3, a gente consegue ver quantos alunos por série estão em cada condição e a gente consegue dar mais para aquele que precisa de mais. Então a gente fala que a nossa de maneira mais assertiva, exatamente, né? mais proativa. E eu lembrei de uma outra coisa, Michele, além dessa questão da própria sala de aula e da gestão, essa tecnologia também chega às famílias, porque nós temos um site extremamente completo, né? E além do site, um aplicativo próprio, não é um aplicativo de empresas, ele foi criado dentro do Leonardo para atender a realidade do Leonardo. Então, isso faz toda a diferença, né?
Pois é, demais mesmo. Nós temos uma equipe de tecnologia de tirar o chapéu, né? E esse aplicativo ele é muito completo, então o pai tem acesso à vida do estudante. Se ele passou pela catraca, o pai vai receber lá o bip de entrou, saiu, o elogio que recebe do professor, aviso da tarefa de casa, a nota e ao que mais se imaginar. Ele é bastante completo. Porque no final das contas, o que a escola quer é que o aluno aprenda mais e melhor. Então, tudo que for contribuir, né, seja um acompanhamento da família por meio do aplicativo, seja acompanhamento das notas por meio do controle lá de performance no site, seja um reforço, né, seja o desafio a mais que você vai dar para o aluno, tudo que fizer com que ele aprenda mais e melhor, esse é o objetivo. Gabriela, é um compromisso com a aprendizagem. Exatamente. Né? A tecnologia não está aqui apenas por ser uma tecnologia, mas porque ela ancora, fundamenta as ações pedagógicas que conseguem, com eficiência, auxiliar esse aluno no processo de aprendizagem. Exatamente. Dialogando diretamente com as famílias, com alunos no ensino médio, o VestVince, né, esse projeto voltado para o acesso ao ensino superior, ele conta nesse site com uma aba própria. Lá, a família e o aluno têm acesso a um calendário de processos seletivos em todo o país, atualizado semana a semana. Nessa mesma aba, o aluno faz um simulado e ele consegue ter acesso às respostas, ao gabarito, comentado, e quando é do Enem, nosso simulado para o Exame Nacional do Ensino Médio, ele ainda tem acesso à análise de performance item a item e uma videoaula explicando cada item que ele teve dificuldade. Então, isso atribui autonomia e assertividade no processo de aprendizagem. Eu acho que ajuda também, né, tudo isso que vocês trouxeram aqui para nós, a enxergar o aluno como um indivíduo. Exatamente. Ele como uma pessoa e não como uma matrícula, porque a gente sabe que são muitas famílias envolvidas, muitas pessoas, mas esse cuidado assim, individual ajuda muito a formá-lo mesmo como cidadão, como uma pessoa que faz diferença na sociedade. Então... Isso, Gabriela, tem um outro ponto, né? Os dados em si não seriam nada se não houvesse pessoas para olhá-los e agir sobre, né? E nós temos uma coisa rara, nós temos nas nossas unidades equipes de apoio muito robustas, isso não é comum, né? Então, não existe o desamparo, né? É claro, nunca vai existir um adulto por criança ou por adolescente, mas o nosso número de funcionários, pelo número de estudantes, é bastante acima da média. E isso nos proporciona, né, nos dá a possibilidade desse atendimento realmente individualizado, de conhecer o estudante, de tratá-lo pelo nome, sabendo exatamente o que é que ele está precisando naquele momento. Então, aquele aluno que acha que está sendo oculto nas suas coisas, ele está sendo visto, acompanhado, e que bom! Exato. Porque isso vai ajudar a moldá-lo no futuro, né? Como profissional e como ser humano também, Sem né? dúvida. Gente, é um papo que a gente acha que é muito longo, mas já chega assim no seu finalzinho, a gente vai conversando, o assunto vai fluindo, mas infelizmente chegamos ao final do episódio. Quero agradecer a participação de vocês. Com certeza foi um papo super construtivo e quem está assistindo ficou com curiosidade para conhecer a instituição. Então, eu deixo vocês chamarem as famílias, os alunos, para virem conhecer a unidade de vocês. Então, eu vou começar. Não percam a oportunidade. A melhor forma de conhecer um projeto pedagógico é vê-lo acontecendo. Então, se sintam à vontade para nos fazerem uma visita e conhecerem a nossa proposta em loco. Será uma alegria recebê-los. Nosso slogan, a gente é cheio de slogan, né, gente? São muitos anos, então temos muitos slogans. Mas o principal deles é que o Leonardo da Vinci é a escola da sua vida, né? E realmente é a escola da vida de todos que passam por aqui. Todos enchem a boca para falar que essa é a escola da nossa vida, né? E a gente convida vocês também para que essa escola também possa ser a escola da vida de vocês. Bom, são mais de 50 anos de instituição educacional. É uma escola que tem uma história que se confunde com a história do Distrito Federal. E se a família que está escutando esse programa, Gabriela, busca uma escola com tradição, mas ao mesmo tempo tem inovação como um de seus elementos motivadores, essa é a escola certa. Uma escola que encontra o equilíbrio fino entre excelência acadêmica e aprovação dos melhores vestibulares do país, mas também toda uma estrutura de acolhimento e educação individualizada. Muito obrigada por você que assistiu até agora e venha conhecer a instituição. Até o próximo episódio.